Na penitenciária de alta segurança de Westgate, existe uma lenda entre os homens que vivem e morrem lá. É um sussurro nos pátios, um aviso silencioso trocado pelos guardas mais antigos. A lenda chama-se Cela 23. Os veteranos evitam o corredor. Os novatos aprendem a temê-la. A regra é simples: quem entra na Cela 23 nunca mais sai o mesmo. Não é sobre violência física, é sobre desmoronar. E hoje, um novo detento, Marcos, acaba de ser colocado lá dentro. Este vídeo não é sobre uma cela mal assombrada. É sobre a arquitetura da loucura. O que acontece quando o seu único inimigo é a sala onde você está preso? Bem-vindo à última sentença. Marcos era um cético. Calejado por anos no sistema, ele já tinha ouvido todo tipo de história de prisão. Para ele, uma cela era uma cela, um caixote de betão. Quando os guardas o levaram pelo corredor deserto da ala leste e pararam em frente à porta 23, ele quase sorriu. "Então é aqui o quarto de luxo?" ele troçou. Os guardas não responderam. Apenas abriram a porta e o empurraram para dentro. A primeira coisa que Marcos notou não foi a sujidade, foi a falta dela. A cela 23 era estéril, mas algo estava fundamentalmente errado. As paredes não eram cinzentas. Eram pintadas de um branco hospitalar tão puro que doía aos olhos, um branco que parecia vibrar. A iluminação era fluorescente, constante e impiedosa, vinda de uma luminária coberta por uma grelha que impedia qualquer sombra. As luzes nunca se apagavam e havia o som, um zumbido elétrico quase inaudível de baixa frequência. Um som que se sentia mais nos ossos do que nos ouvidos. Não havia janela, não havia relógio, apenas 4 paredes brancas, uma cama de metal e o zumbido. "É só um quarto", disse Marcos para si mesmo, tentando manter o controle. Ele tentou dormir, mas o zumbido e a luz implacável tornaram impossível. As primeiras 48 horas passaram num nevoeiro de irritação. Ele perdeu a noção do tempo. Era dia? Era noite? Não havia pequeno almoço ou jantar. A comida era empurrada por uma fenda na porta, em intervalos que pareciam completamente aleatórios. A sua âncora temporal desapareceu, e o tédio inicial começou a dar lugar a uma ansiedade que ele não reconhecia. Os dias, ou seriam semanas, começaram a fundir-se num único e longo momento de luz branca e zumbido. A mente de Marcos, desesperada por estímulos que não existiam, começou a comer a si mesma. É um fenômeno psicológico documentado chamado privação sensorial. Quando o cérebro é privado de informação externa, sons, cores, texturas, a passagem do tempo, ele não se desliga, ele começa a inventar. Primeiro veio o tédio, um tédio tão profundo que era físico, uma dor. Marcos tentou lutar, fez milhares de flexões até a exaustão, contou os pequenos poros no betão das paredes, recitou o nome de cada pessoa que conheceu na vida. Eram âncoras, tentativas de provar a si mesmo que ainda existia. Mas a cela era desenhada para vencer. Depois vieram as alucinações. O zumbido, constante de baixa frequência, começou a modular-se. Deixou de ser apenas um ruído, tornou-se um sussurro, logo abaixo do limiar da audição. Marcos tapava os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da sua cabeça. O branco imaculado das paredes começou a respirar. Pequenas sombras escuras dançavam na sua visão periférica, desaparecendo assim que ele olhava diretamente. A sua irritação transformou-se em paranoia. A cela não era mais um lugar, era uma entidade. Ele começou a falar com as paredes, primeiro a gritar insultos, depois a implorar. Ele começou a acreditar que a comida que vinha pela fenda estava drogada, que o zumbido era uma mensagem codificada. Ele estava a perder a noção de onde a cela terminava e onde a sua mente começava. O cérebro de Marcos está em guerra contra o betão, e ele está a perder. A sua identidade está a ser apagada pela falta de estímulos. Se fosse você, preso nesta caixa branca, sabendo que sua mente está a ser atacada, qual seria a sua âncora mental? O que você faria obsessivamente para não enlouquecer? Comente abaixo. Minha tática seria: Marcos já não era mais um cético, ele era um crente. Ele agora acreditava na lenda da cela 23, porque ele percebeu o terrível segredo. A cela não estava lá para o conter, ela estava lá para o apagar. Ele já não sabia há quanto tempo estava ali, e pior, estava a começar a esquecer-se de quem era antes de entrar. O seu passado parecia um sonho distante. A única realidade era a luz branca e o zumbido. A porta,
que ele um dia acreditou que ia abrir, agora parecia ter desaparecido. E então, num dia que poderia ser terça-feira ou o próximo milênio, algo quebrou a rotina. Um som diferente. Não o zumbido, não os sussurros na sua cabeça, mas o som real de metal a ranger. A porta. Após um tempo incontável, a porta da cela 23 estava a abrir-se. 2 guardas pararam na entrada, quase hesitantes em olhar lá para dentro. Detento 467, hora da transferência. Marcos estava encolhido no canto, a olhar para um ponto fixo na parede branca. Ele não se moveu, ele não se virou. O cético arrogante que entrou naquela cela já não existia. O homem que restou era uma casca. Os guardas tiveram de entrar e levantá-lo fisicamente. O homem que saiu da cela 23 não protestou. Ele não gritou. Ele mal piscava. Os seus olhos, habituados à luz constante, não conseguiam focar no corredor mais escuro. Os sons normais da prisão, portas a bater, homens a gritar, pareciam uma cacofonia avassaladora. Ele estava quebrado. A lenda estava certa, da forma mais literal possível. Ele não tinha saído o mesmo. O Marcos que entrou tinha sido apagado. A história da cela 23 não é sobrenatural, é científica. O isolamento prolongado, a privação sensorial, não é uma punição, é uma forma de tortura documentada. Estudos reais sobre os efeitos da solitária mostram danos cerebrais mensuráveis. O cérebro humano é um órgão social. Ele precisa de informação, de contexto, de interação, tal como os pulmões precisam de oxigênio. Sem isso, ele atrofia e morre. A cela 23 não era uma maldição, era uma arma psicológica, uma ferramenta de precisão desenhada não para conter um prisioneiro, mas para o desmantelar, para o reescrever. O seu crime não era o assassinato de um homem, mas o assassinato de uma mente. A última sentença daquela cela não é o tempo que se passa nela, é a perda da própria identidade. É a descoberta de que, por baixo da nossa personalidade, do nosso ego e das nossas memórias, existe apenas uma consciência, frágil, e que são precisas muito poucas ferramentas, uma luz constante, um zumbido e 4 paredes brancas para apagar para sempre. A prisão mais perigosa não é a que guarda o corpo, mas a que quebra a mente. Se você quer entender os limites da psicologia humana e as forças invisíveis que nos moldam, inscreva-se no Última Sentença e ative as notificações.